preciso posicionar o meu bebê sempre no mesmo lugar? Eu preciso oferecer o pinico para o meu filho sempre no mesmo lugar? Essa é uma das dúvidas mais comuns que eu recebo e hoje eu vou dizer aqui para vocês, tá? Bem-vindos, livezinha surpresa, como sempre, mas vamos lá aproveitar que o bebê tá dormindo. Essa pergunta, gente, ela é muito comum. Eu devo posicionar meu bebê sempre no mesmo lugar, né? Eu posso oferecer em locais diferentes? Será que ele vai confundir, né? Como que funciona? E aí eu sempre digo, depende, né? Qual que é a idade desse bebê? Quando é um bebezinho, um recém-nascido, um bebê de 3 meses, um bebê de 4 meses, 5 meses, não tem problema, qualquer lugar, ele não tem nem ainda muita noção do ambiente, né? Então eu sempre falo, quando é um bebezinho, se possível, ofereça ali onde você tá mesmo, ofereça no local mais confortável para você, mais tranquilo para você. A partir do momento ali que esse bebê começa a engatinhar, lá pelos 8, 9 meses, começa a desenvolver também a memória de curto prazo. Aí já é legal começar a ter um local mais específico, né? De repente o banheiro, ter um pinico ali na sala, né? Mas já começar a ter um local mais específico. E aí, principalmente depois que essa criança começa a andar, lá, acredito que é pelos 14 meses que começa a desenvolver a memória de longo prazo, né? Essa memória aí das tarefas repetitivas. Então a criança, ela precisa dominar o processo, né? Ela precisa de rotina, ela precisa de consistência, ela precisa de constância. Então, se é mais ou menos sempre da mesma forma, é mais fácil para ela entender esse processo e realmente dominar esse processo. E aí eu falo, não tem, né, a gente não quer acostumar a criança com um único lugar, né? Tipo, só faço no banheiro. Não é essa a ideia, ainda mais com a higiene natural. A criança vai se acostumar com diferentes banheiros, diferentes formas de usar, de fazer xixi, de fazer cocô, né? Pode ser um pinico na sala, pode ter um pinico na cozinha, na cozinha. Pode ter também, se for muito longe do banheiro, pode ter um pinico na cozinha. Mas de repente usar o vaso, fazer xixi na casa da avó, fazer xixi na casa da tia, fazer xixi no matinho, fazer xixi no banheiro público. Então a ideia é a gente sim acostumar a criança a fazer xixi, a fazer cocô em diferentes locais, né? Pra não ter aquele caso vai sair de casa, fica 5 dias sem fazer cocô porque não se sente segura. Então não estou falando sobre isso, a gente vai sim acostumar a apresentar diferentes cenários para nossa criança, mas se a gente tem um local determinado para ela ir, né? O cantinho do pinico que eu falo, pode ser, né? Às vezes a gente fica muito na sala e o banheiro realmente é longe, pode sim ter um pinico na sala. Mas tenha um pinico na sala e tenha um pinico no banheiro ou tenha o redutor no banheiro. Porque a criança sabe que tá ali na sala. Porque muitas vezes o que acontece? A gente tem um pinico móvel, aí leva o pinico pro banheiro, depois leva o pinico pro quarto, aí leva o pinico pra sala, aí leva o pinico pra cozinha, leva o pinico lá fora. E às vezes a criança não sabe onde tá esse pinico. Aí eu falo, como que você quer que a criança tenha autonomia? Como você quer que a criança tenha iniciativa de ir até o banheiro, de usar o pinico sozinha, se ela nem sabe onde tá esse pinico? Ou às vezes o pai e a mãe ainda posicionam a criança, então ela nem tem um pinico. Aí como que ela pode iniciar esse processo se ela não domina, se ela não sabe onde tá, né? Muitas vezes, agora nada a ver, mas a ver com essa questão da autonomia, muitas vezes vários casos vêm pra mim, minha criança tem muito escape, não consegui desfraldar, né? Mas aí eu falo, sua criança sabe tirar roupa? Não sabe tirar roupa. Enquanto ela não conseguir tirar a roupa sozinha, fazer essas etapas, o básico pelo menos, né, de saber onde está o pinico e de abaixar a calça sozinha, não tem como ela ter autonomia nesse processo. Então é muito importante isso, que a gente esteja atenta nisso. Eu sempre falo, gente, pode sim ter um pinico na sala. É até legal ter um pinico ali perto de onde a criança tá, porque ela fica mais ligada nas sensações corporais. Ela ali tá meio com a bexiga cheia, ela vê o pinico, ela lembra, preciso fazer xixi. E é o que acontece aqui. Se eu tô num ambiente que o pinico tá próximo, ela vê, ela vai lá sozinha, baixa a calça, senta, faz o xixi, puxa a calça, joga o pinico. Mas às vezes se eu tô num outro local, ela às vezes ela ultrapassa esse limite que ela consegue. Então é legal ter um pinico próximo, mas tenha essa, sabe, a constância de onde tá esse pinico. Não fique levando ele para todos os locais, cada hora você também coloca a criança para fazer xixi num canto, não.
tente ter, principalmente depois de engatinhar, um pouco de rotina nesse processo, um pouco de consistência. E é isso, essa foi a dúvida, né? Se eu devo ter um local específico para posicionar o meu bebê. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Ainda tem um tempinho aqui, neném não acordou, eu posso resolver retirar algumas dúvidas. Espero que tenha ficado claro. E uma coisa que acontece, né? A gente tem essa... Aqui eu passei várias vezes isso com a Rayu. De, uma vez ou outra vai lá e oferece no matinho da grama do quintal, né? E aí daqui a pouco eu vejo a Rayu tá andando no meio do quintal, vai sozinha, abaixa a calça e faz xixi no mato. Tipo, sozinha. Então a gente tem que estar atento com isso também, viu? Se você não quer que sua criança abaixe a calça sozinha no mato, não leve ela sempre pra fazer xixi no mato, tá? Fala, Mila. Fala que eu te escuto. E... vamos esperar aí a pergunta. Hoje a gente teve o nosso grupo de suporte gratuito. Foi super legal, tinham 7 mães com a gente, algumas carinhas novas do nosso grupo. Foi muito gostoso, uma troca muito boa. Eu fico muito feliz de ver mães que não praticam higiene natural, que ainda não se aventuraram nesse mundo, tendo interesse de conhecer e de realmente tirar as dúvidas para começar essa prática. É muito legal ver que a higiene natural tá indo para mais famílias. Minha bebê que fez cocô no pinico desde o 2º mês, agora com 1 ano e 2 meses, só faz na fralda. Parece que ela quer privacidade. Mila, você tá no nosso grupo aquele grupo da higiene natural no Facebook? Lá eu publiquei um gráfico que eu traduzi. A Andrea Olsen, que é a criadora do Go Diaper Free, onde eu me formei, ela fez uma pesquisa científica com 855 famílias. E ela queria saber justamente isso. Quanto que os bebês costumam resistir ao banheiro. Né, de não querer ir, de ter essas pausas, essas resistências, alguns chamam de regressão, né? Em que momentos que isso acontece? E a coisa mais louca é que, assim, a fase, eu traduzi esse gráfico, eu vou fazer esse post, gente, pra vocês essa semana. Eu vou postar aqui pra vocês. Ela ainda escreveu um texto muito sábio, explicando um pouquinho por que essas resistências acontecem nessas fases, né, que tem maior resistência. A fase que tem maior resistência é de 11 a 12 meses. E de 12 a 13 meses também é uma fase que tem muita resistência. Assim como de 14 para 15. E de 8 a 9. Então, assim, basicamente de 8 a 9 meses até uns 18 meses, tem várias fases que tem muita resistência. Por quê? É a fase que a criança começa a dominar o andar, ela começa a ter mais autonomia. E o que ela precisa nesse processo da higiene natural? Autonomia também. Autonomia e privacidade, porque ela quer dominar esse processo sozinha. Se a gente morasse numa comunidade tribal onde a higiene natural é intrínseca, o que ia acontecer? A partir do momento que a criança começa a engatinhar, ela já é independente, ela já não precisa mais dos pais para irem e levar ela até o banheiro. Ela já vai para a área externa e vai sozinha. As crianças mais velhas direcionam, mas não tem mais aquela coisa de o pai tá tendo que atender o tempo todo a criança. Então, com a gente aqui praticando higiene natural, no nosso mundo moderno, o que acontece? A gente tem roupa, a gente tem um vaso, um recipiente que a criança tem que aprender a sentar, tem que aprender a ficar lá, tem que aprender a tirar a roupa, tudo sozinha. E uma criança de 9 meses, uma criança de 11 meses, uma criança de 13 meses, não tem a habilidade total de conseguir realizar isso com excelência, né? Então, como é a forma mais fácil, né, para ela ter o controle desse processo? Fazendo esse cocô na fralda, né? Resistindo e fazendo da forma dela, quietinha, sem ninguém incomodar. Então, ao invés da gente deixar que ela continue dessa forma, a gente vai orientar ela a continuar fazendo no pinico, no vaso, mas dando para ela as ferramentas para que ela domine esse processo. Então, ensinando ela a tirar a roupa sozinha, a sentar sozinha no pinico, a ter mais consciência corporal do corpo dela, consciência corporal do corpo dela, consciência corporal, e realmente dar essas ferramentas e dar privacidade. Tem criança que você tem que virar o olho, né? Colocar ela ali no vaso e fingir que você tá fazendo outra coisa. Tem criança que você precisa sair um pouquinho do quarto, né? Do banheiro. Eu falo que tem várias vezes isso acontece. Eu tô ali com a Rayu,
ela quer estar sentada no pinico, quer fazer cocô, mas tá ali meio entretida comigo, conversando, cantando, lendo. Aí é só eu virar as costas e falar, filha, rapidinho, mamãe esqueceu alguma coisa lá no quarto. É só eu virar as costas e fingir que eu tô indo embora, que ela pega e eu já ouço o barulho do cocô no pinico. Então ela só precisava que eu virasse um pouco o olho, não olhasse pra ela, deixasse ela com um pouco mais de privacidade. Sou nova aqui, faz um informativo de como começar. Preciso mesmo. Tem uma live no meu YouTube que tá como iniciar a higiene natural. Lá tem um passo a passo de como começar, tá um material super completo. Mas eu vou fazer um guiazinho rápido, né? Uma paginazinha rápida de como começar que vai ajudar também. Só que aguardem. Aguardem que agora tá outros planos. Agora semana que vem vai rolar uma série de aulas gratuitas sobre desfraude. Então se você tem interesse em desfraude, fica atento. No link da bio tem... Você pode colocar o seu nome e seu e-mail, que aí a gente vai avisar quando essas aulas estiverem ao ar, porque elas não vão ficar gravadas aqui no Instagram. Então eu vou avisar vocês, se você tem interesse em participar dessas aulas, que você vai saber tudo passo a passo de como começar, coloca seu nome lá. E aí depois disso eu faço o guia rápido, eu prometo. Eu quero começar, minha filha tem 14 meses. Gente, o melhor lugar para vocês começarem é no meu grupo de desfraude do Telegram. Só faz cocô quietinha no cantinho dela, quando ninguém está vendo. É essa questão de privacidade. Ficou claro, Mila? Espero que tenha te auxiliado. Assim que eu publicar o artigo, eu tô só esperando mais um gráfico que tem a idade que as pessoas começaram a higiene natural. Eu vou só esperar esse gráfico que aí eu já posto pra vocês. E aí ele vai explicar tudo isso que eu falei pra vocês com mais detalhes, tá bem legal. E como fazer o bebê perder o medo do pinico, de 1 ano e 10 meses. Vamos lá, gente. Primeiro a gente precisa entender, assim, medo. Será que é medo? Né? Pensa que o pinico nunca foi algo que ele usou, nunca foi algo que ele viu, nunca foi algo que fez parte da realidade dele. Aí, de repente, a gente chega, introduz um recipiente gelado de plástico colorido, que às vezes até canta, faz barulho, sai até um palhaço de dentro, e fala, filho, agora você vai sentar aqui, você vai fazer xixi aqui. Aí a criança fala, ué, como assim? O que é pra eu fazer nesse negócio? Eu não vou sentar aqui, você tá louco? E aí, às vezes, a criança não quer sentar. Aí a gente, ela deve estar com medo. E aí a gente fala, filho, você tá com medo? Né? Às vezes a gente cria esse medo que não existe, é simplesmente algo novo, né? Então isso a gente precisa estar muito atento quando se trata de desfraude. É algo novo. Como que a gente se comporta diante de uma realidade nova? Muitas vezes a gente fica assim um pouquinho inseguro, né? A gente tem um pouquinho de ansiedade, mas se a gente tem alguém ali para direcionar a gente, para mostrar que é seguro, a gente, tudo bem, né? Vou com calma. Mas, se a gente tá com uma pessoa que era pra estar guiando a gente, mas essa pessoa tá desesperada, morrendo de medo de traumatizar a criança, com medo de colocar a criança no pinico, com várias, até mesmo crenças que ela nem sabe que ela tem sobre cocô, sobre xixi, sobre desfraude, que dizem por aí, né? Porque isso muitas vezes é o que acontece hoje. A gente vai começar o desfraude, mas com aquele receio de que vai traumatizar a criança. Porque nos disseram, né, que tinha que esperar a criança, tem que esperar a criança. E aí a gente já vai insegura para esse desfraude. E aí a criança tem um momento de resistência e a gente já acha que é medo. E não é. É simplesmente algo novo. Então a gente precisa ter paciência e começar a tornar esse pinico algo normal. Então, primeiro, deixar a criança conhecer esse pinico, explorar o pinico, explorar o banheiro, né? A gente faz o passo, lá no nosso grupo de desfraude a gente tem o passo a passo sobre isso. A Daiane fala muito sobre o reconhecimento do ambiente. Então o bebê precisa conhecer o banheiro, precisa conhecer o pinico, e esse pinico precisa ser parte normal da vida dessa criança. Então acordou, o que todos os seres humanos fazem? Xixi! Então o que a gente faz com a nossa criança? Vai e leva ela pro banheiro para fazer xixi, mesmo que ela não faça, mesmo que ela não queira sentar no pinico, você simplesmente leva. Você vai fazer xixi? Você vai, senta no vaso e fala, filho, mamãe vai fazer xixi. Quer fazer xixi também? Ou não, nem pergunta, eu nunca falo, não pergunte. Se você quiser sentar, você pode fazer xixi. Só. Não precisa, nem olha pra criança, né? Não alimenta isso, não põe o foco nela. Só oferece. Não quis nem sentar, não quis nem fazer xixi, não tem problema. Levanta, põe a fralda,
né? Continua com a sua vida normal. Mas a ideia é você ter uma rotina, uma consistência, começar a oferecer sem um foco de uma expectativa de que algo vai acontecer. Porque muitas vezes isso acontece, gente. A gente vai pro desfraude com uma expectativa, né? Com a higiene natural também, né? Quando a gente começa com um bebê um pouco mais velho. Com uma expectativa de que a primeira vez que a gente oferecer o pinico, a criança vai sentar e vai fazer. E muitas vezes não. Ela precisa se sentir segura primeiro, né? Precisa ver aquele objeto ali mais vezes, precisa encostar nele e precisa, né? Ah, será que agora você tá? Às vezes a criança só senta. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. E não faz nada. Tudo bem? Próxima vez que acordar, você faz a mesma coisa, oferece de novo. E ela pode sentar, levantar, sentar, levantar, sentar, levantar. Até que de repente, na terceira vez ela faça. Ou de repente, na 20ª vez que você oferecer, ela faça. Mas ela vai estar ali tranquila com esse processo. Tem várias formas da gente ajudar essa criança a perder o medo, né? No grupo lá de desfraude eu dou algumas orientações. Então entra lá se você ainda não entrou no grupo, que eu tenho certeza que vai ajudar. Gente, o nosso papel, a nossa postura quanto condutor desse processo é o que dita grande parte. Eu falo, o desfraude não é uma competição de ser uma melhor mãe, por exemplo, ou do seu filho ser mais inteligente, ou ter mais capacidade, não é isso. É simplesmente um processo de aprendizado da criança, um processo, né, de domínio ali de algo novo. E se a gente tá realmente ali, tô com medo, com receio, aquela coisa, e assim, a gente acaba, ou às vezes a gente tá muito controladora, né? Leva a cada 10 minutos a criança no banheiro, força a criança a sentar, obriga a criança a fazer xixi, né? Existem várias formas, existem vários arquétipos aí de pais e de condução de desfraude. Tem aquele que implora pra criança fazer xixi, faz xixi, por favor, meu filho, só um xixi. Tem aquele que, faz xixi. Ou tem aquele que, eu não sei o que eu faço, meu filho não faz xixi. Existem várias formas aí. Tem aquele pai que fala, que vai numa boa, sem expectativa. E essa é a ideia, sem expectativa, com tranquilidade. Quando a gente tá num caminho que a gente não conhece, quem que a gente quer que guie a gente? Alguém que tá seguro desse caminho que tá conduzindo, né? Se você sabe que a criança aprendeu a usar o vaso é o melhor para ela, então você vai mostrar nas suas atitudes que isso. Agora, se você tá com receio de que isso é a melhor opção, você vai mostrar na sua atitude isso também. Então essa é a ideia das lives da semana que vem. É justamente preparar vocês para esse processo. Entender se é a hora de fazer esse processo mesmo, de começar esse processo, se é a hora de vocês ou não. E saber como conduzir esse processo com tranquilidade. Isso é muito importante. Semana passada eu atendi uma mãe, na verdade há 2 semanas atrás. Uma mãe contratou uma consultoria comigo, um acompanhamento por 1 mês. Ela estava com dificuldade, né, de colocar o cocô no pinico, né? Criança com 2 anos. E aí, assim, ela veio, eu sei que eu tenho que enfrentar isso, mas eu não tô me sentindo muito segura. Então ela contratou minha consultoria simplesmente para ela se sentir segura. Né, eu dei diversas orientações do que ela podia fazer, né, que estão ajudando, mas o que ela realmente precisava era ela se sentir segura, porque no fundo ela sabe como conduzir esse processo. Ela sabe o que ajuda a criança dela a perder o medo, o que ajuda a criança dela a se sentir mais seguro. Então não sou eu que vou dizer o que vai ajudar a sua criança a se sentir mais segura, é você que sabe. Então, mas você precisa estar segura de si nesse processo, e é isso que eu ajudo, você a se sentir segura de realizar esse processo, de você entender o que é o melhor para o seu filho, porque só você sabe o que é melhor para o seu filho, só você sabe aquilo que vai auxiliar. Então, simplesmente da mãe se sentir segura, de sentir que ela tá acompanhada, né, de alguém que sabe como conduzir esse processo, ela se sentiu mais segura de lidar com isso. E aí, gente, foi assim, de um dia pro outro, não o cocô no pinico, tá? Ainda estão em processo, mas já evoluiu muito. Mas, de um dia pro outro, um processo que tava tenso, a criança ia lá pedir pra fazer cocô e a mãe falava, não, pede pro seu pai, não quero ir, aquela coisa, porque ela não sabia como conduzir, então ela tava insegura e a criança sentia. Então ela ia pedir a fralda, toda envergonhada, com vergonha de pedir a fralda, sendo que é a única forma que ela sabe.
E a partir do momento que a mãe começou a se sentir segura de que ela pode conduzir esse processo, virou uma festa fazer cocô. A criança fica super feliz de fazer cocô, mesmo que na fralda. Já conseguiu direcionar esse cocô lá no banheiro, mesmo que na fralda, frouxinha. Já tá jogando cocô no vaso, tá super feliz de fazer cocô, né? Quer mostrar o cocô pra todo mundo, então você já tá mais tranquilo com esse processo todo. Então, isso que é muito importante no processo de desfraude. É um processo da criança. Mas a gente tem que saber como ser essa base para essa criança, saber como ser realmente esse suporte para que essa criança possa aprender livremente e realmente possa mostrar todo o seu potencial nesse processo. Então esse que é o nosso papel aqui, é só a gente ser um suporte para a criança. A Ravena amou o espelho na frente, aceitou bem mais fácil o pinico, Tem criança que gosta de se ver, gosta de ver, de estar interagindo ali. É bem legal. E é isso, gente. Eu ia falar só um pouquinho, já tô falando muito como sempre. Mais alguma dúvida? E aí eu encerro, né? Aproveitei que a bebê ainda tá dormindo. Mas acredito que é isso, né? Não vou... Ajudou, que bom. É isso então, gente, não vou mais me alongar, eu sei que tem um delayzinho aí, mas se eu ficar aqui me enrolando, aí eu fico aqui pra sempre. Então, é isso, obrigada e até a próxima.